Queridos irmãos, mais uma vez de luta. Primeiramente, vamos fazer a leitura do Chico Xavier pelo Espírito André Luiz na Agenda Cristã, que fala sobre sinais. Sua conversação dirá das diretrizes que você escolheu na vida. Suas decisões, nas horas graves, identificam a posição real de seu espírito. Seus gestos, na luta comum, falam de seu clima interior. Seus impulsos definem a zona mental em que você prefere movimentar-se. Seus pensamentos revelam suas companhias espirituais. Suas leituras definem os seus sentimentos. Seu trato pessoal com os outros esclarece até que ponto você tem progredido. Suas solicitações lançam luz sobre os seus objetivos. Seus dias são marcas no caminho evolutivo. Não se esqueça de que compactas assembleias de companheiros encarnados e desencarnados, conhecendo-lhe a personalidade e segue-lhe a trajetória pelos sinais que você está fazendo. Que possamos então ficar atentos aos nossos próprios sinais. Que dessa mesma forma vamos nos conectar com o Mestre Jesus através da oração. Convido a todos, então, que fechem os olhos, se conectem com a espiritualidade e, primeiramente, agradecemos. Possamos agradecer por mais uma vez estarmos aqui, nesta casa que nos acolhe, que nos ampara. E essa espiritualidade que já se faz presente. Mestre, muito obrigado por mais uma existência. E temos a certeza de que nós estamos no caminho certo. Que o que for dito aqui hoje invada os nossos corações, os nossos pensamentos e nos convide, então, a essa grande reflexão. Que a nossa querida amiga Lúcia Helena também esteja muito bem assessorada por essa falange do bem. Mais uma vez, Pai, te pedimos a tua permissão. Que assim seja, graças a Deus.
Bom dia a todos. Bom dia. É sempre um grande prazer estar aqui com vocês. Faz tempo que eu não venho, né? Hoje nós vamos falar um pouco sobre as 3 revelações. Para muitas pessoas, fica a pergunta: o que significa isso? E é isso que a gente vai tentar passar para vocês. O que significam e o que são as 3 revelações? A nossa humanidade, se nós olharmos, observarmos, né, ao assistirmos as notícias que passam na televisão, na internet, sobre tanta violência, tanta guerra, tanto desrespeito que está aí em todo lugar e das mais diversas formas, uma certeza nós podemos ter: a grande maioria dos seres humanos caminha na escuridão. Caminha desnorteado, sem saber para onde ir. Apegados que estamos, a maioria de nós, às coisas materiais e às coisas do mundo, nós nos perdemos de nós mesmos. E neste caminhar sem rumo certo, sem saber para onde ir, a grande maioria de nós é muito infeliz. Não sabemos o sentido da vida, não sabemos nem sequer por que existimos. E a doutrina espírita, não só ela, é claro, e é isso que a gente vai entender hoje, mas vamos falar agora neste momento dela. Ela está entre nós justamente para ajudar-nos a ver a luz, ajudar-nos a achar um caminho. Mas não é só ela que veio entre nós, que foi trazida para nós com esta finalidade. Desde o começo da humanidade, nós estamos sendo guiados por Deus. Pode mudar, por favor. Viro para cá. Isso. Não, ele não gostou de mim. Ligado? Eu acho que é bateria. Ele não consegue mudar de lá? Não consigo. Ah, é? Tá, então eu mudo aqui. Tá. Muda aqui na setinha. Ok, obrigada. Para entender como que Deus está sempre cuidando de nós, nós precisamos entender um pouquinho da nossa história. A maioria das pessoas não gosta de história. Eu gosto, amo história. E é muito importante saber um pouco de história para podermos entender o processo que a humanidade vem passando. Como seres espirituais criados por Deus simples e ignorantes, que é o que os espíritos nos informam, precisamos entender o que isso quer dizer. Simples e ignorante quer dizer que nós somos criados sem conhecimento nenhum e não desenvolvidos em tudo que podemos ser. Como assim? Vamos pensar numa criança. A criança, quando nasce, ela sabe de alguma coisa? Não. Ela não sabe de nada, ela sequer compreende o próprio corpo. Conforme ela vai crescendo, ela vai tomando consciência das coisas à sua volta. Quando ela nasce, ela passou 9 meses, supondo que sejam 9 meses, dentro da barriga da mãe. Ela não tem uma percepção de que ela é uma coisa e a mãe é outra. Então, quando ela nasce, já é um choque. Porque de repente ela saiu daquele lugar quentinho, escuro, silencioso, o único barulho que ela ouvia era, em geral, o pulsar, né, o bater do coração da mãe e alguns outros sons, mas na maior parte do tempo o silêncio. E de repente ela nasce para um mundo muito barulhento, com muita luz, com muita coisa. E ela tem que começar. Então, ela começa a perceber um monte de coisa diferente e para ela é uma confusão muito grande. E ela, devagarinho, vai tomando consciência desse mundo à sua volta. Ela vai começando também a perceber que a mãe e ela não são uma coisa só, são 2 seres diferentes.
e vai tomando consciência do próprio corpo. Para quem já teve a oportunidade de observar, a criança olha muito, por exemplo, a mãozinha e mexe os dedinhos e ela começa a perceber que se ela faz, se ela se põe a fazer, né? Quando os dedinhos mexem, ela vai percebendo que ela consegue comandar. Isso é tomar consciência do corpo. Aprender a fazer xixi, cocô no piniquinho é consciência, é tomar consciência do corpo. Aprender, começar a falar os sons, a balbuciar aqueles sons na tentativa de falar, é um processo de aprendizagem que também é tomar consciência do próprio corpo. Então, a primeira infância, o primeiro ano de vida, os 2 primeiros anos de vida são extremamente importantes para o desenvolvimento da criança. E é lógico, toda a infância é importante, mas a primeira infância, até os 7 anos mais ou menos, é a coisa mais importante para o ser quando está voltando para a carne. Que é nesse período que se recebe todas as informações, a maior parte das informações que serão a base da formação da nova personalidade. Porque o espírito, quando renasce aqui na Terra, ele desenvolve em cada encarnação uma personalidade diferente. E isso acontece porque a gente não lembra do passado. E é importante não lembrar do passado para que a gente possa recomeçar o aprendizado a cada existência aqui na Terra. Quando eu digo recomeçar, eu não falo recomeçar do comecinho lá de quando fomos criados, mas a partir do momento em que renascemos aqui é um recomeço. E o espírito, quando é criado simples e ignorante, é que nem esse bebê. Traz dentro de si todo o potencial para ser perfeito. E o exemplo de perfeição que nós temos é Jesus. Então, seremos todos nós um dia como Jesus. No entanto, o processo é longo. E o tempo que ele demora depende da nossa boa vontade em aprender ou não. Nosso esforço em nos transformar. Então, desde o momento em que Deus nos criou, simples e ignorantes, Ele vem nos colocando nesse processo de reencarnações, primeiro como princípio espiritual, mais tarde mais desenvolvidos e conscientes espiritualmente de nós mesmos, espírito propriamente dito. E aí esse processo demora muito tempo. E aqui nessa figura, vocês podem ver, vamos falar de história da humanidade. Ali primeiro tem um homem lendo, né, alguma coisa que está escrito numa pedra. E depois num pergaminho. Depois num livro. E ultimamente ele está ali com um tablet, né? Então vejam, foi uma evolução intelectual do espírito. O espírito precisa se desenvolver em todas as frentes, na parte intelectual, na parte emocional, na parte espiritual. O processo de desenvolvimento espiritual não é só desenvolver o amor, mas também desenvolver o intelecto, aprender as coisas. Por isso que estudar é tão importante, porque quanto mais nós conhecemos, melhor compreendemos as coisas. E ao melhor compreender, também podemos construir o nosso eu de uma forma mais equilibrada, de uma forma até mais rápida. Lá no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para os espíritos se todos os espíritos desenvolvem-se na mesma velocidade, no mesmo ritmo. E ele diz e os espíritos dizem que não. Que cada espírito tem o seu próprio ritmo, que tem aqueles que se desenvolvem mais rápido. Por quê? Se desenvolve mais rápido, né? É porque tem mais força de vontade, querem algo melhor, não se deixam prender tanto tempo por tantas ilusões como a maioria de nós. O que é ilusão? É, por exemplo, o apego às coisas do mundo. Isso é ilusão. Porque o mundo é uma passagem. Nós estamos aqui para aprender. Tudo que aqui conquistarmos em termos materiais, aqui ficará.
Não vamos levar nada, absolutamente nada, sequer o próprio corpo. Porque o corpo também é um empréstimo material que Deus nos dá, para que nós possamos aprender. E o espírito vai evoluindo, então, na velocidade que ele quer dar para o seu progresso. A Joana de Ângeles, o espírito mentor do Divaldo Pereira Franco, a mentora do Divaldo Pereira Franco, que já nos deixou, inclusive, ela diz o seguinte, que o nosso progresso está muito lento e que é urgente que nós busquemos a nossa melhora, porque o mundo já está no processo de transição entre mundo de provas e expiações e mundo de regeneração. E nós estamos muito atrasados. E vejam bem, se nós que estamos aqui no Centro Espírita, ouvindo palestra, talvez em casa lendo, talvez fazendo cursos, estamos buscando algo, se nós ainda estamos tão atrasados, o que dizer então da grande maioria dos nossos irmãos em humanidade que estão aí fazendo tanto mal? Estão apegados à ilusão do poder, à ilusão do dinheiro, à ilusão da aparência, das conquistas, que aqui tudo ficará. Isso é uma ilusão. E são essas ilusões que nos prendem, que nos seguram, que nos amarram no progresso espiritual. Vejam, o conhecimento ocorre em muitas áreas, como diz aqui no slide. Na cultura, na ciência, no comércio, nas relações familiares, na religião e nas relações sociais. Uma coisa todas elas estão envolvidas, não existe uma sem a outra. Quando a gente estuda um pouco a história da humanidade, como as sociedades se formaram, como as civilizações se formaram, nós podemos compreender essa ligação entre todas as áreas da humanidade. Porque nós somos seres que não somos compartimentalizados. Nós somos uma integralidade, funcionamos em tudo isso daí. Como é que nós convivemos com nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho? Como é que qual é a nossa crença, aquilo que nós buscamos? Vejam bem, a nossa crença religiosa pode direcionar o nosso modo de ver o mundo. E o nosso modo de ver o mundo vai direcionar como nós vamos agir em relação a esse mundo. Por que existe preconceito religioso? Por causa da cegueira de achar que eu, porque tenho tal ou qual religião, sou melhor do que um ou outro, do que esse ou aquele que professa uma religião diferente. Então, o modo de nós vermos a vida vai fazer com que vai ditar o modo como nós agimos em relação a ela e às pessoas, mas também em relação a como eu lido com o meu trabalho, como eu lido com os meus colegas, onde quer que seja, como eu lido com as pessoas na rua, se eu vou ou não fazer caridade. Se eu sou uma pessoa que acredito que só quem está na minha religião está salvo, para que eu vou fazer caridade para quem não é dela? Vocês conseguem perceber que tudo aí caminha, é uma integralidade. São partes da nossa vida, mas que estão tão interligadas que não dá para distinguir e dizer que eu sou A ou B. Eu sou o conjunto de todas essas coisas. E a humanidade funciona desta forma. Por isso que nós vemos muitas vezes as guerras cuja justificativa é a religião. Fazer guerra em nome de Deus, né? Então nós não caminhamos sozinhos em todo esse processo evolutivo. Quando éramos simplesmente princípio espiritual, que não tínhamos consciência de nós, não podíamos escolher, porque não tínhamos consciência para isso. Então nós fomos guiados pelos espíritos amorosos, sob o comando de Jesus, para que pudéssemos então passar por todo esse processo que foi longo,
essa tomada de consciência de nós mesmos, para que pudéssemos então evoluir. São milhões de anos no processo. Quem ouve a gente, uma pessoa que não tem muito conhecimento, que ouve a gente dizer essas coisas, pode pensar assim, credo, como assim? Deus não fez a gente do jeito que a gente é? Ele fez a gente simples e ignorante. E para que cada um de nós possa ser único, especial, Ele fez que acontecesse desta forma, justamente para sermos diferentes. E nas diferenças nós nos completamos, nas diferenças nós podemos aprender uns com os outros. Então, quando nós compreendemos isso, fica muito mais lindo a gente perceber que somos, e fica muito mais fácil também percebermos que somos todos irmãos, que caminhamos na mesma jornada, e que se andarmos de mãos juntas, colaborando uns com os outros, será tudo muito mais fácil. E progrediremos muito mais rapidamente. Aí o que tem que mudar, né? Qual que eu aperto? É o para baixo? Eu coloquei aqui alguns exemplos de espíritos mais adiantados que nós, que vieram para ajudar nesse processo evolutivo. Como Deus não permite que nós caminhemos sozinhos, Ele sempre enviou para renascer entre nós. Vamos fazer uma separação aqui. Ele sempre teve os espíritos mais iluminados nos guiando do lado de lá. Mas Ele também sempre enviou para renascer entre nós espíritos mais adiantados que aceitaram a missão de vir, renascer entre nós tão ignorantes, para deixar uma mensagem que pudesse nos ajudar a encontrar o caminho mais rapidamente. Então, nós temos aqui alguns exemplos, né? Eu coloquei aqui o Zaratustra, que foi alguém que viveu na Pérsia, cerca de 600 anos antes de Jesus. Buda, que foi ainda mais para trás, mais ou menos uns 900, 800 anos antes de Jesus. Né? Sócrates, lá na Grécia, e outros filósofos como ele, muitos que seguiram depois mais ou menos a sua filosofia. São espíritos que vieram, é lógico que tem muitos outros, eu só coloquei esses como exemplo, mas muitos outros que ele enviou para poder nos ajudar, nos trazendo mensagens, nos trazendo uma filosofia de vida mais voltada para a busca de si mesmo. Tanto que Sócrates dizia que o caminho para a paz interior era o autoconhecimento, né? Ele dizia isso porque ele já tinha compreendido que enquanto nós não nos conhecêssemos plenamente, não teríamos controle sobre nós, ou sobre as nossas escolhas e ações. Então ele falava da necessidade de equilibrar os pensamentos para que possa também haver equilíbrio. A frase mente sã e corpo sã não é dele. Mas ele abraçou essa frase porque ele via nisso uma realidade. Se a nossa mente está sã, livre de pensamentos desequilibrados, o corpo também ficará mais saudável. E já está comprovado pela ciência que isso é uma grande verdade, porque a grande maioria das nossas doenças, dos nossos problemas de saúde, tem origem no desequilíbrio emocional. Então, Deus sempre enviou os seus mensageiros para nos ajudar a evoluir. Nunca estivemos sós. Por que Ele fez isso? Por que Ele faz desta forma? Porque Ele nos ama. E aqui eu coloquei alguns outros exemplos mais recentes na nossa história. Pessoas tidas como comuns pela grande maioria de nós, mas que foram grandes homens e mulheres que ajudaram a trazer transformações para o nosso mundo, a construir coisas diferentes. Não vai dar para contar a história de cada um aqui. Eu coloquei Pestalozzi, que foi um grande educador, inclusive foi professor de Kardec.
Coloquei aqui Darwin, que criou a teoria da evolução das espécies, que explica como que as coisas evoluíram no nosso planeta em termos de vida animal e até vegetal, mas, desculpa, explica de uma forma que faz com que nós compreendamos como que as coisas funcionam, como que nós progredimos. Uma coisa nós podemos, é bom ficar claro para todos nós, que assim como o espírito evolui, a própria evolução do espírito ajuda a evoluir a matéria que ele, espírito, vai usar. Vejam bem, vamos pensar nos homens das cavernas. Como que eles eram? Eu não pus aqui nenhuma imagem, mas no começo pareciam macacos. Tinham o corpo bem peludo, andavam meio curvados, tinham a cabeça grande. Viviam, não sabiam falar, faziam sons, grunhidos. Aliás, gente, a nossa fala, por que existem falas diferentes nas regiões do mundo? Porque conforme os grupos foram evoluindo, no começo nós só fazíamos sons. Depois nós fomos transformando esses sons, conforme o corpo foi evoluindo, se tornando menos grosseiro, vamos assim dizer. Conforme o espírito vai evoluindo, o corpo também evolui junto. É uma troca constante. Então os sons foram sendo aperfeiçoados e foram dando origem, em cada região do mundo, foram dando origem aos idiomas diferentes. Então, a mesma palavra que eu uso, a que nós usamos aqui em português, vamos falar cadeira. Em outros lugares é a mesma coisa, mas tem outro som. Chaise. É chaise, né? Em inglês? Acho que é chaise. Hã? Chair. Oh, ela sabe melhor que eu. Chair. O que é chaise? Deixa eu falar. Fica quieto, né? Chair, então, cadeira. A mesma coisa vai ser chamada com outra palavra, com outro som em outro lugar. Eu só sei uma miserinha de inglês, viu, gente? Então não dá para falar de outra coisa. Então vejam, isso acontece por quê? Porque a humanidade evoluiu em diversas partes do mundo ao mesmo tempo. Então, em cada lugar, um som diferente. E assim foram formados os idiomas e muitas vezes os dialetos. No nosso Brasil, que é um país continental, como dizem, todo mundo fala português, mas você vai em alguns lugares que você não entende o que as pessoas estão dizendo, por quê? Eles têm nomes diferentes para algumas coisas, o jeito de pronunciar com um sotaque é diferente. Isso tudo explica para nós também o fato de que em lugares diferentes, sons diferentes, né? E aí os idiomas e dialetos diferentes. Tudo isso faz parte do progresso do espírito. E nós, como espíritos reencarnantes aqui no mundo, já vivemos em muitos lugares. Talvez eu já tenha aprendido algum idioma africano lá e não lembro, porque no processo do esquecimento, muitas coisas ficam guardadas. Mas nada é perdido. Todas as experiências que nós já vivemos ficam em nós. Nós não ficamos sem nada. Então, esses aqui são algumas das pessoas que Deus também enviou para nos guiar. Maomé, por exemplo, gente, muita gente acha que ele foi um carrasco, né? Que ele só fez coisa errada. Mas se nós pegarmos, eu nunca li tudo, mas eu já li um documentário, já assisti um documentário sobre os ensinamentos de Maomé, e eles são muito parecidos em alguns aspectos com os que Jesus deixou para nós. Então, ele também foi um enviado. Talvez ele tenha se perdido um pouco em alguns aspectos, e os seus seguidores, como sempre acontece, acabaram deformando o resto. Então, nós não podemos tirar dele o mérito e dizer que ele foi alguém que veio só para fazer o mal. Porque não foi. Agora, vamos entender sobre as revelações. Revelar quer dizer mostrar algo que está escondido. Algo que não é conhecido. Então, essa imagem, a mulher abrir a cortina para mostrar o céu azul. Revelar quer dizer
trazer, mostrar para nós algo que estava escondido. E aí fica mais claro a gente entender o que quer dizer as tais das 3 revelações. Moisés é a personificação da primeira revelação. Nós vamos compreender revelação nesse sentido como algo vindo diretamente de Deus, diretamente da espiritualidade para nós encarnados. Algo que está escondido dos nossos olhos carnais e do nosso conhecimento e que é trazido por eles para que nós fiquemos sabendo. Então, a primeira revelação é Moisés e os 10 mandamentos. Ou melhor, é os 10 mandamentos, que é a palavra de Deus vinda diretamente para nós. Moisés, ele foi então aquele que foi escolhido por Deus, enviado para nós, para que ele pudesse primeiro libertar o povo hebreu. O povo hebreu, mais ou menos 1.800 anos antes de Jesus, se deslocou por causa de uma seca muito grande, é a história de José lá da Bíblia, se deslocou para o Egito e lá eles ficaram por muito tempo. Mais ou menos no ano 1200, entre 1200 e 1300 antes de Cristo, Moisés nasceu. Nasceu para tirar o povo hebreu daquela região. E isso era importante porque o povo hebreu havia começado e durante muito tempo havia desenvolvido uma fé num Deus único. Um dos poucos povos daquela época que acreditava em um único Deus. E isso era importante porque como que seria ensinado para nós que Deus é um só, se você acredita em um monte? Fica difícil. Como que você vai ensinar que Deus é amor, que Deus é justiça e todas essas coisas que Jesus ensinou, se a gente acredita em um monte de Deus? Então vamos dizer assim, era necessário dar uma coisa quando aquilo estava pronto para ser ouvido e aceito. Nós somos assim. Não adianta mandar para nós algum conhecimento ou algum ensinamento que nós não temos a base para compreender. Porque a aprendizagem é feita sempre baseada naquilo que nós já sabemos. Aprender algo novo se baseia no que já sabemos. A criança, quando vai na escola, vai ser ensinado para ela, primeiro o quê? As palavras? Não. Primeiro as letras. Ela precisa conhecer as letras, os sons das letras, para depois começar a formar as sílabas e a partir das sílabas as palavras, a partir das palavras as frases. Primeiro frases simples, depois frases compostas e aí textos. É assim que nós aprendemos. A matemática, a mesma coisa. Sempre um conhecimento, um ensinamento vai ser baseado naquilo que nós já trazemos. Era impossível para os espíritos trazer algo muito avançado para seres tão ignorantes quanto nós éramos. Primeiro um conhecimento, o desenvolvimento, uma aprendizagem para depois ser acrescentado. Então tudo a seu tempo. E aquele povo então foi escolhido, que eles já acreditavam num Deus único, embora estavam se perdendo um pouco lá no Egito. Por isso a importância de Moisés vir, tirar aquele povo do Egito, para que eles pudessem reconstruir uma nação e reconstruir uma fé. Para então, depois disso, Jesus vir. E aí eu pus os 10 mandamentos, né? Mas, gente, eu não vou ler os 10 do jeito que está aí, porque demora. Tá? Então eu peguei aqui um resuminho. Não fazer nem adorar imagens e ídolos. Não falar o nome de Deus em vão. Não trabalhar no sábado. Honrar pai e mãe. Não matar. Não cometer adultério. Não roubar. Não prestar falso testemunho contra o próximo. Não desejar a mulher do próximo. Não desejar qualquer coisa que pertença ao próximo. Isso é, de forma resumida, tudo o que está escrito ali. Esses são os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são a lei de Deus. A lei de Deus se resume nisso daqui. Não desejar nada que é do meu próximo. Não desejar a mulher, e hoje em dia a gente pode dizer o marido do nosso próximo também. Né?
É porque naquela época não tinha esse negócio de mulher roubar o homem do outro, pelo menos acho que não na escala que está hoje em dia, né? Porque a mulher era objeto, era posse do marido, então era muito mais difícil que fosse o inverso. Né? Essas 10 leis, se olharmos bem para elas estão dizendo para nós normas, ditando para nós normas de comportamento, não só de comportamento, de atitudes, mas também de mental, de pensamento. Não desejar o que é do outro, não invejar o que é do outro, buscar aceitar o que tem, trabalhar, lutar para construir aquilo que puder, mas sem desejar o que é do outro. Quando a gente rouba por quê? Porque quer o do outro. Quando a gente tira algo de alguém, de qualquer forma, seja pessoa, seja alegria, seja o que for, é porque a gente tem inveja, a gente quer o do outro. E eu digo para vocês, nós vamos tão mais fundo na coisa que eu já vi muitos casos de seres desencarnados e encarnados que lutam para fazer as pessoas infelizes porque eles são infelizes. E não suportam ver alguém feliz quando eles não são. Isso é muito complicado. Então, nos 10 mandamentos, pela primeira vez a humanidade recebeu uma diretriz de como se portar, de como pensar. E Moisés foi um instrumento para isso. A primeira revelação fala da justiça de Deus. Né? Da justiça de Deus e as suas leis. E está aí, né, os 10 mandamentos, as suas leis. Deixa eu soltar aqui, porque está... Aí vem a segunda revelação. Mas antes de Jesus vir, durante o tempo entre Moisés e a vinda de Jesus, muitos enviados de Deus, que são os tais profetas, já falavam da vinda do Messias. Infelizmente, o povo hebreu se deixou levar pelo orgulho, porque era dito pelos profetas que eles eram um povo escolhido por Deus. O que eles não compreenderam, talvez não tivessem condição de compreender, é que eles eram escolhidos de Deus para a vinda do Messias. Mas isso não quer dizer que eles eram os escolhidos de Deus como o único povo de Deus, como os únicos seres que eram de Deus. Mas eles acreditavam que sim, que só eles eram de Deus e que por ser um povo escolhido por Deus, eles seriam quem mandaria no mundo. Deixaram o orgulho tomar conta. E esse orgulho fez com que eles mudassem muitas das leis, né, que relegassem para segundo plano os 10 mandamentos e se apegassem mais nas leis disciplinares que Moisés havia criado. Porque aquele povo que saiu do Egito era um povo que estava muito viciado em coisas do mundo e até mesmo idolatria. Então, ele viu a necessidade de criar leis rígidas para conter aquele povo. E aí, esse pessoal orgulhoso, vaidoso, se apegou nessas leis, em rituais, e criou outros também para procederem. Neste tempo todo em que, antes de Jesus vir, eles se apegaram à letra, se apegaram àquilo que estava escrito e não buscaram o sentido daquilo, o sentido espiritual daquilo. E Jesus veio e muitas vezes ele disse, quando ele veio, eu não vim destruir a lei, os 10 mandamentos, a lei de Deus. Porque a lei de Deus é eterna. Ele veio dar-lhe cumprimento, ele disse. A lei dos homens é passageira e se refere àquele momento evolutivo do povo. Porque tudo que é do mundo passa. Neste processo evolutivo, aquilo que antes era bom, ou aquilo que nós compreendíamos como bom, nós descobrimos depois que não é. E vocês podem perceber, hoje nós estamos no ano 2025. Se nós mais velhos podemos fazer isso, né? Quando a gente olha mais para trás, pensa lá nos anos 70, nos anos 80,
Tá tudo diferente. Não são só as roupas, apesar de que algumas coisas estão voltando à moda, mas o modo de ver o mundo está diferente. As músicas são diferentes. Meu Deus do céu, às vezes eu ouço umas músicas que eu falo, Deus do céu. Gente, não precisa nem falar muito, né? Tem algo que, se é que pode se chamar de música. E como disse a mensagem... Como é seu nome? Alain. A mensagem que o Alain leu no começo, aquilo que nós falamos e as escolhas que fazemos mostram o que nós trazemos por dentro. Então, como ele disse na mensagem, prestemos atenção quais são os nossos sinais. O que é que nós estamos mostrando? O que é que eu gosto? O que é que neste momento me dá prazer? É isso que vai dizer quem eu sou ou como eu estou espiritualmente. E muitas vezes isso também pode mostrar para nós por que nós sofremos. Porque as nossas escolhas é que fazem o nosso sofrimento. Então Jesus veio com uma segunda revelação, a personificação da segunda revelação. Ele veio diretamente de Deus trazer para nós o caminho, como ele mesmo disse. Não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Então ele veio dizer para nós que a lei de Deus, que são os 10 mandamentos, é que precisava ser retomada, porque tinha sido esquecida. Esqueçam os rituais, esqueçam o apego às coisas materiais e busquem a essência do ser espiritual. É isso que Jesus veio trazer. Então Jesus, ele veio nos ensinar o amor, ele veio ensinar que Deus é amor, porque os hebreus acreditavam que ele era um general punitivo, conquistador. Ele veio ensinar que Deus é Pai, amoroso, justo e bom. Ele veio, e era totalmente diferente daquilo que se acreditava até então. Ele veio ensinar também que nós não morremos, que a nossa alma é eterna, que nós sobrevivemos à morte do corpo. Ele veio falar sobre os poderes do Espírito. Vós podereis fazer tudo o que faço e muito mais. Ele veio dizer que nós, como espíritos, podemos muito. Nós somos os donos da nossa vida. Ninguém pode ditar a nossa vida a não ser nós mesmos. Se nós escolhemos aceitar que outros ditem nossas vidas, eu não estou sendo dono da minha vida. Eu estou relegando a minha vida a outras pessoas, a costumes, a regras sociais, em detrimento de mim mesmo, que é espírito eterno. Eu sou o dono da minha vida. Eu escolho o que eu quero pensar, sentir e fazer. Muitas vezes é difícil nos libertarmos de vícios que trazemos. E quando eu falo vício, não é bebida, droga, cigarro só. Mas os vícios morais, os vícios mentais. Se eu, por exemplo, sou uma pessoa que tenho inveja de outras, isso é um vício moral. Se eu sou uma pessoa que vivo triste porque não tenho isso ou aquilo, eu tenho um vício moral. Eu tenho o poder de mudar isso, porque somente eu, sou o dono da minha vida. As outras pessoas ou a sociedade que fica meditando costumes, vai passar. Eu não. Eu continuo. Cada ser que compõe a sociedade vai continuar também no seu próprio caminho. Mas o meu caminho é meu. Eu é que tenho que escolher. Eu é que me decido se eu quero progredir mais rápido ou mais devagar. Eu é que decido se eu quero continuar apegado a certas coisas ou me libertar delas para poder alçar voo. A escolha é sempre minha. E eu vou responder pelas minhas escolhas. Eu não vou responder se, por exemplo, eu deixei me levar pela depressão, pelo desgosto, pela vida, porque fulano ou beltrano me fez um mal determinado. Ou porque alguém muito querido por mim partiu para a espiritualidade. De mim vai ser cobrado o que eu fiz, o que eu escolhi. Não o que o outro fez ou deixou de fazer ou porque faltou. Vocês compreendem a profundidade disto? Nós somos os donos da nossa vida.
E as escolhas, a gente muitas vezes fala assim, eu fico bravo porque me deixam bravo. Não, eu fico bravo porque eu sou uma pessoa em desequilíbrio. Não é o outro, sou eu. Então vejam bem, é muito importante nós tomarmos consciência disso. E Jesus veio nos ensinar isso, que o poder está em nós, espíritos que somos. E Ele veio nos ensinar que Deus nos ama, que Ele não pune ninguém. Depois que Jesus veio, eu vou acelerar porque o tempo já está terminando. Vocês perceberam que eu gosto de história, né? Então eu gosto de falar muitas coisas. A humanidade recebeu Jesus. Ele veio até nós, deixou a sua mensagem, deixou o caminho. Mais ou menos 300 anos depois da sua partida, os cristãos já estavam meio que perdidos. De novo. Já havia sido criada uma hierarquia religiosa. Jesus não criou nenhuma religião. Jesus veio, viveu e ensinou, pela palavra e pelas atitudes, aquilo que precisávamos saber. Mas nós, seres humanos, somos muito orgulhosos e ainda muito atrasados, nos perdemos com a sede de poder, com a sede de dominar, com a sede de ter, né, do prazer material. E nisto, com o passar do tempo, foi criada uma religião cristã, a princípio apenas a católica. E infelizmente a maioria se perdeu. Então, foi criada a religião e ela passou a ser usada, aliada com o poder mundano, né, dos governantes, ela passou a dominar o mundo ocidental. E aí a igreja cresceu, aliada com o poder, e veio a Inquisição também, vieram as cruzadas, que eram os cristãos invadindo outros povos, destruindo tudo, roubando tudo. Não pensem que era não pensem que foram 6, se não me engano, cruzadas, não me lembro agora o número exato. Mas a desculpa era a religião, que era preciso conter os muçulmanos. Mas não é isso não, viu, gente? No fundo, por trás de tudo isso, apenas a sede de poder. Os governantes estavam ficando pobres e a igreja não tinha também tanto dinheiro e eles precisavam tirar de algum lugar. Porque eles esbanjavam demais. Então eles precisavam buscar em outro lugar, e invadiram esses povos em busca de tesouros, em busca de dinheiro. E olha quanta dor e sofrimento eles construíram por causa disso. Até que acabaram as cruzadas, porque mesmo com tudo que haviam pilhado, que já não tinha mais nem onde pilhar, já não tinham dinheiro mais para custear uma cruzada. E foi por isso que elas acabaram. E aí, depois veio a Inquisição, que era, não sei se vocês conhecem um pouco de história, a igreja mandava matar do jeito que queria, torturava. Muitas das pessoas que foram mortas pela Inquisição foram mortas também por causa de dinheiro. Se era uma pessoa que tinha um pouco mais, inventava-se uma heresia qualquer, essa pessoa era levada ao julgamento, torturada até ela confessar. Gente, a pessoa não fez nada, mas ela acabava confessando de tanto sofrer na tortura. E aí elas eram queimadas na fogueira, e aqui tudo que tinham ia para a igreja e para todos aqueles que estavam envolvidos nisso. A Inquisição, a história costuma chamar de a Idade Negra da Humanidade. 1000 anos, são 10 séculos. 10 séculos de escuridão. 1000 anos a humanidade ficou na escuridão. Na escuridão por quê? Os ensinamentos que já haviam sido desenvolvidos até então foram escondidos ou destruídos, porque não se queria que o povo soubesse. Falava-se o evangelho em latim, por exemplo, nas igrejas. Quem sabia latim, as pessoas nem sabiam ler e escrever, nem estavam sabendo o que os padres estavam falando lá no altar. E quando falavam no idioma do povo,
falavam o que queriam. Aí veio os enviados de Jesus, de Deus, através de Jesus. Os religiosos que se revoltaram contra muitas das coisas que a religião fazia, que a igreja fazia, Martinho Lutero, Calvino, que vieram e deram início à reforma protestante, é o que costuma se chamar, a reforma religiosa. E aí surgiram outras religiões. A Bíblia foi traduzida na língua do povo, para que o povo pudesse ler e confirmar pelo que lia aquilo que os padres estavam falando. E aí surgiram as religiões diferentes do catolicismo. Isso, gente, eu estou falando de Ocidente. Porque lá no Oriente existiam outras religiões, o budismo, como é que chama? Hare Krishna lá, eu não lembro o nome da doutrina deles. Oi? Hinduísmo. E outras religiões que eram diferentes daqui do lado cristão, do lado ocidental. Então vejam, passamos por todas essas coisas e a gente pode fazer a seguinte pergunta: por que Deus permitiu que isso acontecesse? Ele permitiu porque nós não soubemos pegar aquela maravilhosa verdade de Deus, aquela mensagem de Jesus e fazer a nossa transformação e deixamos o nosso orgulho, a nossa arrogância, a nossa vaidade em primeiro lugar. Então era preciso que nós vivêssemos a escuridão para saber o que é a luz. E a Joana de Ângeles, mais uma vez, ela fala sobre isso, que é preciso viver a treva ou a dor para aprender a escolher melhor. É preciso aprender a escolher. E infelizmente nós muitas vezes só aprendemos a escolher passando pela dor. E aí então veio com a reforma protestante, um pouco antes da reforma protestante, já começaram a surgir pessoas enviadas de Deus para trazer conhecimentos, fazer iluminar a humanidade. Vivíamos num período feudal e aí começou algumas dificuldades financeiras fizeram com que surgissem os burgueses. O que é burguês? Burguês é a pessoa rica que fica ostentando? Não, gente. O burguês eram, a princípio, artesãos. Porque no período feudal as pessoas viviam mais da agricultura e da pecuária. Os artesãos são aquelas pessoas que começaram a criar coisas, como, por exemplo, se especializar em algumas coisas. Por exemplo, fazer calçados e bolsas de couro. Por exemplo, fazer móveis. E passar de geração em geração o seu conhecimento. E a revivescência do comércio que estava paralisado, eles foram crescendo. E esse crescer dos artesãos, eles moravam nos lugares chamados burgos. Por isso que eles ficaram conhecidos como burgueses. Então, burguês, gente, hoje muita gente usa essa palavra como coisa de gente rica. Gente rica que ostenta, mas não era isso não. Eles eram gente simples que foram se desenvolvendo e reavivaram o comércio. E com a revivescência do comércio, a vida também começou a mudar e saiu daquela paralisação que era o feudalismo. E, infelizmente, o trabalho deles acabou dando origem ao capitalismo. E o capitalismo em si não é ruim, mas é ruim o que nós fazemos dele. Porque nós nos tornamos extremamente apegados às coisas da matéria. E aí o consumismo que veio em seguida. Então vejam, nada do progresso da humanidade é ruim. Tudo faz parte do processo evolutivo. Hoje, compreendendo como o apego às coisas do mundo, o consumismo é ruim, nós vamos transformando isso para coisas melhores. Então, mesmo aquilo que parece muito ruim, nós podemos ter certeza que Deus está nos ensinando através daquilo também. Nós é que precisamos buscar a transformação. Então Deus mandou seres que fizeram renascer o conhecimento, a busca da ciência, a busca da explicação das coisas. Mais tarde o iluminismo, que foi uma época de muita filosofia, de muito pensar sobre a vida, de como fazer a vida diferente. E aí veio Rousseau, veio o Dante, veio... Ai, gente, Hã? Não, o Mahatma é mais para agora, né? Do século XX.
Mas veio tanta coisa que ajudou a humanidade a ser o que ela é hoje, sair daquela escuridão em que se encontrava. Tudo isso é um processo, e neste processo estão sempre aqueles seres enviados por Deus para ajudar a guiar a humanidade na transformação. Deixa eu acelerar, né? Que o tempo está acabando, já passou. E aí veio a terceira revelação. Desta vez não personificada numa pessoa só. Embora Kardec tenha sido codificador, foram os espíritos que falaram diretamente conosco através das mensagens. A princípio das mesas, depois das psicografias e das psicofonias. Os espíritos falando diretamente conosco, relembrando Jesus, essa é a missão da doutrina espírita. Relembrar todos os ensinamentos de Jesus e revelar aquilo que ele não pôde revelar, porque nós não tínhamos condições de compreender. Então, a doutrina espírita está aqui hoje para trazer para nós ferramentas para que nós possamos fazer a nossa transformação. Queremos um mundo melhor? Precisamos melhorar a nós mesmos. Porque, como diz a parábola do semeador de Jesus, uma semente caída em terra fértil brota, germina, né? Cresce e produz mais 100. Então, uma pessoa que se transforma para melhor vai transformar aqueles que convivem com ela, aqueles que estão à sua volta. Essa é a missão da doutrina espírita. Dar continuidade aos ensinamentos de Jesus, trazê-los de volta à luz, e trazer muito mais informações, como, por exemplo, explicar sobre a reencarnação que Jesus falou, mas que foi mal compreendida. Falar, mais uma vez, sobre a eternidade da vida espiritual, o poder que nós temos sobre as nossas vidas. Falar sobre a comunicabilidade dos espíritos para conosco. Dizer para nós não estamos sós. Nós não morreremos jamais. E aqueles que amamos e que partiram antes de nós, ou até quem não amamos, continuam vivos, se comunicando conosco, nos buscando. Nós nunca estamos sós e Deus sempre está conosco. Na pessoa desses espíritos amigos que renascem entre nós para nos ajudar. Desses espíritos que se dedicam a nós. E nós não os vemos, mas eles estão ao nosso lado. Obrigada. E estão, por quê? Porque eles se colocaram na posição de fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós sejamos felizes. E para que sejamos felizes, nós temos aí as ferramentas. Aí eu coloquei só os livros, nesta imagem só os livros de Kardec, alguns deles. Mas na realidade, gente, a bibliografia, é assim que a gente fala, né? Espírita é gigantesca. Só Chico Xavier tem mais de 400 livros, psicografados por ele. Sem contar de todos os outros médiuns e daqueles autores que pesquisaram, que buscaram e que deixaram para nós suas obras para que nós possamos compreender mais. E através dessas ferramentas, nós podemos encontrar em toda essa literatura as ferramentas que vão fazer, que poderemos usar para fazer o nosso progresso. E a garganta já está dizendo, para. Então Jesus, que é o governador do nosso planeta, incumbido por Deus de cuidar de nós, todos os dias nos convida a segui-lo. Essa foto eu acho extremamente significativa. Todos os dias ele nos chama para embarcar na sua barca, para navegarmos com ele o oceano do amor, na troca constante, todos os dias. E nós vamos então fechar os olhos pensando nesse Jesus. E não vai dar para cantar hoje, não. Deu para perceber, né? Vamos mentalizar esse Jesus nos chamando
com um sorriso nos lábios e o amor nos olhos, e dizer a Ele: muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pelo teu amor que me acompanha desde o meu começo, desde que Deus me criou. Muito obrigada, Senhor, por todos os Espíritos que tem enviado para nos guiar. Pela essa doutrina maravilhosa que veio reviver os teus ensinamentos e mais uma vez me mostrar o caminho. Dá-me, Senhor, a boa vontade de estudar, de buscar as ferramentas e de fazer a minha transformação. Dá-me a força necessária para perseverar, mesmo quando eu fraquejar. Eu possa me levantar e continuar a seguir, e todos os dias me tornar um pouquinho melhor do que antes fui. Senhor, agradeço a Deus, o nosso Pai, por ter me criado, por ter criado este mundo para o meu progresso. Peço, Senhor, que me dê a força necessária para jamais me esquecer de agradecer, de desenvolver em mim a gratidão pelo que sou, pelo que tenho, por onde estou e pelo destino que me aguarda. Muito obrigada mais uma vez por tudo que me cerca, por tudo que me dás e por tudo que já tive. Eu possa construir o meu caminho sempre junto com Jesus. E a Ti, Jesus, mais uma vez, lhe pedimos que o Teu amor continue a caminhar conosco e que mesmo nas horas em que eu esteja me sentindo só, eu consiga perceber que estás comigo. Muito obrigada, assim seja.